Mais uma vez estamos aqui presentes. Primeiro, agradecer a Deus, né, por esse momento. Não somos nada sem Ele, então é sempre bom referenciar esse momento. Segundo, agradecer a Planeta, que é a empresa que hoje nos proporcionou fazer esse encontro. E como um ato de agradecimento, né, estou aqui presente, também estão aqui as pessoas para realmente podermos dar uma sequência sobre tudo aquilo que já temos falado. É a segunda vez que eu apresento-me aqui em Portugal, mas fico feliz por isso. E vamos caminhando, né? Eu chamo-me Vivaldo Zacarias e hoje vamos estar aqui a falar sobre gestão ágil, que é um tema não muito estranho, acredito eu, porque as duas palavras nós conhecemos, sabemos o que é gestão, sabemos o que é ser ágil, né? Mas vamos desmistificar um pouquinho essa questão. Vamos procurar entender o que é realmente essa gestão ágil e o que a torna diferente de tudo aquilo que nós ouvimos. Então, estamos aqui, uma espécie de uma mesa redonda. Então, antes de começarmos, eu gostaria também de, primeiro, ouvir de vocês, né, poderem apresentar de forma breve quem são e de onde vêm, antes de nós começarmos aqui com o nosso evento. Então, vamos começar aqui à nossa direita.
Sim, o momento Solana. Acho que temos aqui uma solução melhor. Não, mas estamos a fazer esse jeitinho para quem está do outro lado e poder. Então, meu nome é Ana Cristina Costa, eu sou prestadora executiva num grupo internacional que opera em Portugal, Angola, Nigéria, Dubai e Moçambique. Estou aqui para aprender com os Zacarias. Formámos em coach pela mesma entidade, conheci este extraordinário ser humano e estou muito feliz por coincidir estar em Portugal e poder estar com ele este tempo e partilhar também com os que estão online e com os que estão aqui presencialmente. Obrigado, obrigado. Boa noite, sou Carolina Costa e sou estudante aqui em Portugal na Universidade Europeia em Gestão de Marketing. Sim. Bom, eu chamo Paulo Pinto, sou ligado ao ramo da aviação e vim para aprender um bocadinho mais sobre gestão hoje. Obrigado, Paulo Pinto. Boa noite, eu sou o Hamilton Nascimento, sou consultor empresarial, trabalho já há 8 anos nesse ramo e com um grande prazer que eu aceitei o convite e também é uma honra estar aqui para dar o suporte ao Zacarias e para além de ser amigo também fomos colegas, estamos da mesma promoção do Brasil, de São Paulo. Exato, e hoje é a primeira vez que eu estou a ter o privilégio e espero aprender muito e poder também contribuir, se possível. Obrigado. Vai agregar valor. Boa noite. Primeira vez que estou aqui em frente ao Zacarias, num evento como este, mas eu sou Edson, sou cozinheiro, chefe privado também, e estou aqui também para aprender um bocado acerca de gestão e como melhorar a minha questão de ser chefe privado e essa questão toda. Olá, boa noite. Sou a Vânia Alpina, sou mestre em Contabilidade, Auditoria e Finanças e vim aprender um pouquinho sobre gestão ágil. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite lá em casa. Sou Girbaldino Felipe, sou pastor, mais conhecido Pastor Felipe, empresário, conta própria, empreendedor e amigo, irmão aqui do nosso Zacarias. É isso. Então, o pessoal que está em casa, infelizmente, não vai poder apresentar-se. Nós estamos aqui, então vamos começar. O intuito é nós estamos aqui numa espécie de uma masterclass, onde não vai ser pura e simplesmente o Zacarias aqui a falar, mas é que conseguimos o máximo trocar ideia, abordar um pouco mais sobre o que é a gestão ágil e diante de tudo aquilo que nós fizemos e que nós temos estado o dia todo a correr, tenham a liberdade de colocar questões com relação ao que nós ouvirmos e de certa forma juntos conseguimos sair daqui com uma percepção real do que realmente é essa gestão ágil, que parece ser nova diante do Covid, é que teve o boom. Eu ouvi-se falar muito sobre metodologias ágeis, gestão ágil, mas é algo que já vem desde a long time, desde há muito tempo. Então é sobre isso que vamos aqui falar. Essa é uma parte, né, muito curta de apresentar. Vivaldo Zacarias, sou eu, também contabilista, mais de 10 anos nesse trabalho de gestão. É algo que eu amo muito, que muitas das vezes eu digo, não vou deixar de lado, mas não consigo. Cada vez mais estou sempre a colocar a mão. É algo que fez e ajudou-me muito a chegar aonde eu cheguei e ter oportunidades de conhecer pessoas que hoje eu conheço. Trabalho também muito diretamente, já trabalhei com gestão financeira específica e focada para médias e pequenas empresas, para poder, de certa forma, conseguir tudo aquilo que eu faço. Foi no intuito de fazer melhor o meu serviço e, felizmente, pelos resultados que eu tive, consegui então começar a pular para prestar serviços. Business Coach, analista de perfil comportamental, onde tive o prazer de ser da Ana. E a Ana é alguém que eu já ouvia falar no meu tempo de contabilidade. E quando eu vi ela na sala, eu fui lá e disse: eu já estudo os teus livros há muito tempo. Eu tive o prazer de tê-la como amiga e parceira em algumas coisas, né? Formador, tutor, treinador de alta competição. Algumas pessoas conhecem esse outro lado
na parte de jiu-jitsu, inclusive tem aqui um colega também de artes marciais. Fomos campeões do africano o ano passado e trouxemos também a medalha de terceiro lugar no Mundial, onde felizmente eu tive o prazer de ser o capitão da seleção de Angola. Estamos a preparar a seleção dessa vez para uma nova investida. Neste ponto, é nisso que nós vamos estar a tocar, gestão ágil. Então temos aqui 6 passos por onde nós vamos passar. Eu vou esperar que tenha o máximo de interação e podemos discutir um pouco, onde vamos falar da origem, né, que não é algo tão novo assim, e do que é que realmente torna isso e o porquê que a questão de nós olharmos no termo ágil de uma forma diferente daquilo que é conhecido, dentro dos seus princípios, valores e as ferramentas que nós podemos usar. Eu passo atrás. E pronto. Então, eu gosto sempre de trazer isso nas minhas apresentações porque isso serve de certa forma para nós conseguirmos olhar e ver que o que eu vou abordar hoje não é nada de muito estranho, não é coisa do outro mundo, mas são pequenos detalhes que vão agregar valor a tudo aquilo que nós já fizemos. Então, para isso, vamos olhar para uma estrutura organizacional. Para uma estrutura organizacional, independentemente daquilo que nós pensamos. Eu trouxe assim dessa forma bem mais simples para conseguirmos olhar que não precisamos falar concretamente de uma empresa. Por isso eu mencionei estrutura organizacional, que olhando para isso nós conseguimos construir todo o processo que realmente nós precisamos. Então, o que é uma estrutura organizacional? É um conjunto de pessoas, uma empresa, um grupo que estejam focados todos para atingir determinado resultado. Resultados tanto financeiros como não, né? Nem tudo que nós olhamos é para resultados financeiros, mas uma estrutura organizacional leva-nos a esse ponto. E sempre que nós criamos uma estrutura organizacional, nós temos 3 pontos na qual nós devemos nos basear para poder gerar esse impacto, gerar essa atração para atingirmos o resultado que pretendemos. Que os 3 pontos são propósito e visão, planejamento estratégico e a execução do plano que nós fizemos. Por que propósito e visão? Porque o propósito e visão nós vamos conseguir perceber, primeiro, qual é o problema que vamos resolver. E isso, de certa forma, chega a ser um pouco contraditório, porque muitas das vezes, quando nós nos juntamos para qualquer coisa, nós olhamos logo na solução. Eu venho para solucionar alguma coisa. Então, esta alguma coisa é um problema. Se nós sabemos de forma clara qual o problema que a ideia que nós temos vai resolver, já temos de certa forma um passo mais claro daquilo que realmente tem que se fazer. E o porquê que nós queremos fazer isso. O que é que nos motiva? O que é que vai nos mover a resolver determinado problema? Muitas das vezes porque passamos por eles, outras das vezes porque vimos muita gente a passar por problemas semelhantes. Ou que nós passamos e tivemos solução, ou mesmo não passando de certa forma, nós conseguimos ver uma luz no fundo do túnel. Então, o propósito e a visão vão fazer com que nós conseguimos criar uma direção inicial. Só que essa direção inicial precisa de ser planejada. Nós não vamos ter uma ideia e pura e simplesmente começar a fazer. Muitas das vezes acontece. Há coisas que eu tive a ideia, comecei a fazer e durante o percurso eu fui planejando porque certas coisas deram certo ou errado. Então, o outro conceito também da gestão ágil é esse. É sempre que nós olhamos para algo, nós olhamos para o mundo ideal e o mundo real. Onde o mundo ideal é o que nós gostaríamos que realmente acontece. E o mundo real é o que vai acontecer a partir do momento que tu dás o primeiro passo.
Porque enquanto não deres o primeiro passo, está tudo delineado. Quando já deres o primeiro passo, já começas a fazer com que as pequenas coisas comecem a mudar. Então, de certa forma, aquilo que nós planejamos já vai ter uma capacidade enorme de estar com uma mudança constante. Porque nós vamos resolvendo pequenos problemas, olhando para um problema enorme, e esses pequenos problemas vão começar a criar mudanças no percurso para nós conseguirmos atingir a nossa direção. Então, no planejamento estratégico, nós temos que saber em que direção nós vamos e quais são as metas. E acima disso tudo, precisamos de perceber um movimento que tem acontecido muito e que é muito falado ultimamente, que é a questão do mundo VUCA. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre o mundo VUCA? Não? Então, o conceito do mundo VUCA... Não, isso é o que vai já voltar. O conceito do mundo VUCA diz que nós estamos diante do mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo. Então, o VUCA são as siglas. O VUCA é o VUCA, né, que em inglês é Volatility. Em inglês eu não consigo dizer bem. Não, agora que. Não é único. É volátil, incerto. Exato, tá aí, já temos uma ajuda. o C, complexo, que é o complexo em inglês, e o último, ambíguo. Né? Vamos ver agora o que é que se passa aqui com a nossa apresentação. Mas pronto, vai melhorar. É só processar, caiu a net e já voltou. Tá. Que é o ambíguo. Então é o mundo VUCA. Nós estamos num mundo que não é que seja diferente do mundo que nós vivemos, mas é aquela questão de interpretação do momento no qual nos encontramos diante de todos os resultados que nós já tivemos. Ultimamente as coisas têm mudado com uma dinâmica muito rápida. E dentro dessa dinâmica afeta diretamente aquilo que nós planejamos. E o maior exemplo que eu posso dar foi agora o Covid, onde nós tínhamos grandes empresas com planejamentos estratégicos, visionários de 5 anos e que em 3 meses tiveram ou que mudar ou que morrer. Por quê? Por causa dessa questão de uma coisa que parecia ser simples e de certa forma alterou todo o ecossistema de trabalho. Então nós nos encontramos nesse mundo VUCA e a questão dos planejamentos que nós fizemos, vou apresentar aqui também, diante daquilo que nós conhecemos, quais as propostas que nós temos para conseguir olhar para essa dinâmica e ainda assim conseguimos planejar e seguir em frente. Embora nas artes marciais, Mike Tyson disse uma vez que todo planejamento de luta que tu fazes, a partir do primeiro soco, tu alteras. Tu entras com um plano e está tudo certo. Quando tu entras no ringue, logo que apanhas o primeiro impacto, as coisas mexem. Então, se as coisas mexem, tu tens que ter a capacidade de adaptar e flexibilizar o teu planejamento, as tuas metas e as tuas necessidades para... Aí caiu também a partilha? Deixa eu só voltar. Posso, né? Então, só estou aqui a voltar a partilhar. Então, a partir desse momento, nós temos que ter a capacidade de adaptar o que realmente vai gerar essa alteração. Então, nós temos que ter essa capacidade. E, por último, vem a execução.
Porque não adianta ter uma excelente ideia, saber de forma clara qual é o problema que conseguimos resolver, ter o melhor planejamento do mundo, se não colocamos em execução. E a questão da execução é a que afeta diretamente a mudança do planejamento estratégico. Porque quando nós começamos a fazer o que nós precisamos e do jeito que precisamos, começa a afetar o que nós planejamos. E a partir daí vamos ter que ter a capacidade de conseguir adaptar. Então, o que é realmente a capacidade de adaptar? A capacidade de adaptar é agilidade. Então, o que é agilidade? É a nossa capacidade de adaptação diante de uma situação para atingir o resultado pretendido. Porque nós queremos, nós planejamos, nós começamos a correr. Quando as coisas mudarem, não propriamente temos que mudar aquilo que é o nosso propósito e a nossa visão. Mas temos que, muitas das vezes, alterar o nosso planejamento estratégico para conseguirmos executar e atingir o que realmente nós pretendemos. E o ponto mais importante é que toda organização é feita de pessoas. Pessoas, humanos, não pessoas, recursos. Tá? Então, se é feita por pessoas, cada pessoa tem a sua cultura. Cultura, vamos falar de hábitos e costumes, pensamentos, formas de pensar, formas de decidir. E isso tudo afeta o que nós como equipa precisamos fazer. Porque podemos ter tudo direitinho. E muitas das vezes até nem será necessário o mundo mudar. Mas só a questão dos humanos que conosco tiverem já não estarem alinhados ao que nós precisamos. Então já começa um problema sem necessidade de ter problema. Então nós não devemos esquecer que nós trabalhamos diretamente com humanos. E esses humanos têm os seus hábitos e culturas. E esses hábitos e culturas é que sustentam a famosa cultura empresarial. Que quando já olhamos para um conjunto de pessoas, já não é o Gervaldino, já não é a Ana, já não é a Carolina, já não é o Pinto. É o nós. Então, nós temos que, de certa forma, o que nós somos por fora, adaptar dentro. Não concretamente mudarmos, mas conseguimos adaptar para realmente estarmos dentro daquilo que é chamada cultura empresarial. E, diante do mundo VUCA, conseguimos funcionar de pessoas para pessoas. E se nós não constantemente estarmos a evoluir, a inovar, nós ficamos parados. E é o que se diz, quem está parado não avança. Parece que eu estou parado, estou bem, estou estabilizado, mas isso é uma mentira. Porque se eu estiver parado, quer dizer que outras pessoas vão passar na frente. E se outras pessoas passarem na frente, mesmo parado, nós estamos a recuar. Então nós precisamos de constantemente inovar. E se nós olharmos para essa questão de baixo para cima, vamos ver que o sistema é praticamente o mesmo. Porque para inovar, o que nos exige inovação é a adaptabilidade e a flexibilidade de mudança que o mercado oferece. E esse mercado, vamos ter as empresas todas, que cada uma vai ter a sua maneira de ser e olhar para o mercado, e só podem ser executadas através dos humanos que lá tiverem. Então, há uma necessidade enorme de ter este alinhamento, além de tudo aquilo que nós pretendemos. E aqui vem uma breve diferenciação entre os dois. E eu gosto sempre de referenciar aqui que, de certa forma, nós temos que aceitar o que nós fizemos desde há muito tempo até agora. Porque hoje nós somos o que nós somos por causa dos erros e acertos que nós cometemos. Então, por, de certa forma, ouvir-se falar muito agora de uma gestão ágil que gera resultados, facilidades e coisas do gênero, não podemos esquecer que aquilo que é o tradicional nos trouxe até hoje.
e devemos, de certa forma, conseguir encontrar um enquadramento entre o tradicional e o ágil. E aqui tem uma simples comparação. O que sempre aconteceu quando falamos sobre planos, sobre projetos na gestão tradicional? Nós tivemos sempre o costume de fazer um plano detalhado ao máximo, né? E conseguimos prever o máximo que nós queremos fazer para realmente atingirmos o que nós queremos. E só conseguíamos mensurar o que nós estamos a entregar no final do projeto. Muitas das vezes já à beira da entrega do projeto que nós identificamos os problemas e depois temos que voltar e planificar com o máximo de riquezas de detalhes. Só que nós vimos que quando nós planificamos com o máximo de riqueza de detalhes e começamos a executar, já uma ou outra coisa muda. Então a previsão já deixa de ser tão acentuada como realmente acontece. A valorização é muito mais processos e ferramentas do que pessoas, e isso vai se falar muito também na história. Coisas que só acontecem online, né? Que vai se falar muito nas histórias, que é muito e era muito mais virado para a entrega de documentos, relatórios, muita conversa por e-mail, e o processo de certa forma é engessado. O que quer dizer um processo engessado? Eu só consigo perceber do erro quando eu cometo. Eu planifiquei, eu estou a executar e não consigo estabelecer muitas das vezes um parâmetro para realmente poder fiscalizar. E se realmente eu estabeleço, muitas das vezes não tenho os indicadores adequados para realmente conseguir perceber se estou à beira de um erro ou se realmente estou à beira de um caminho melhor, né? Então essa é a questão do tradicional, mas mesmo assim isso nos trouxe até hoje. Então é algo que gerou muito bom resultado. E a questão da agilidade veio agregar valor nessa questão, onde o foco principal agora não é tanto o projeto, porque a empresa fazia o projeto e muitas das vezes a questão do desejo do cliente não era referência, né? Levávamos em conta, mas não era referência. E na questão da gestão ágil já olhamos muito mais para aquilo do que o cliente realmente espera, o que o cliente realmente deseja. É óbvio que eu não vou ter a capacidade de entregar tudo tal e qual ele espera e deseja. Mas se essa for a questão, nós conseguimos direcionar melhor o produto que nós temos em mão. As entregas são contínuas, interativas e incrementais e colaborativas, onde nós, a cada etapa do processo, nós conseguimos, de certa forma, estar a conseguir interagir e obter resultados. O trabalho também não é tão engessado assim, porque nós temos o costume de olhar para a equipe, acima de tudo. E o olhar para a equipe é muito diferente de pura e simplesmente falar que nós somos uma equipe. É arranjar metodologias, ferramentas para que realmente esses tipos de situações aconteçam. E as reuniões também eu vou passar mais em frente, que vamos poder explicar mais ou menos como isso acontece. E aqui vem a história, não vou passar por tudo, mas para nós podemos ver que tudo começa desde 1910, eu nem sabia quando é que eu haveria de nascer nesse ano. Então, desde a época de Frederick Taylor, que é considerado o pai da administração, que começaram a desenhar os primeiros processos artesanais, com foco na eficácia e eficiência industrial. Depois foi crescendo, foi passando diversos anos e para nós vermos que o processo na realidade começou em 1950. Quando Eiji Toyota e Takeshi Ono, que são os sobrinhos do dono da Toyota, tiveram essa questão de conseguir estudar o mercado após a guerra que teve no Japão e precisavam de melhorar aquilo que era o processo que eles tinham de viaturas.
foram estudar com os experts na altura, nos Estados Unidos, e conseguiam ver que como eles produziam e faziam as coisas não seria adequado à realidade que eles tinham. Estados Unidos, maior poderio financeiro, tanto para a produção quanto para a compra, e lá o cliente não manda. Exemplo dos carros. Todos os carros são feitos de cor preta e do estilo que eu determinar e o processo que eu determinar. Queres comprar um carro, vais comprar o carro preto e pronto, acabou. Não tem história. Ah, gostaria de ter claro, tá bem. Dorme, acorda daqui a não sei quantos anos e vais ter o carro do jeito que tu quiseres. É esse que tem, esse que tu compras e está resolvido. Mas aí foi a época em que eles começaram a olhar e criaram o Toyota Way, que é o sistema Toyota, onde eles tiveram que ver e começaram a implementar a cultura Lean. Como eu posso produzir o mesmo que eles produzem com menos custo, mais virado para o cliente e conseguir ter maior resultado. Então foi a partir daí que começa a história toda e foram aparecendo outros grandes processos que em 1990 Jeff Sutherland e Ken Schwaber, que foram os grandes espalhadores daquilo que são as metodologias ágeis, depois de conseguirem ter um excelente resultado na construção de um software para o FBI e tudo da agilidade começou a ter muito mais nome na questão de IT, mas agora já é virado para todo mundo. Eles conseguiram escrever o primeiro artigo e daí em diante vieram os manifestos, o Modern Agile, o PDCA, que é muito conhecido. Acho que todo mundo conhece aqui o sistema PDCA, que é o que praticamente todos nós utilizamos muito, que é o Plan, Do, Check and Act. Então, a partir daí também foi-se melhorando e criando aquilo que realmente é hoje da questão da gestão ágil. E não se pode falar da gestão ágil sem levarmos em conta essa estrutura. A gestão ágil é virada para 4 valores, 12 princípios, e a partir daí apareceram enormes, inúmeras ferramentas para realmente poder dar solução. E nós falamos muito, principalmente no coach, onde eu vi essa questão de mindset. O que é realmente o mindset? O que é que o mindset pode afetar e não afetar no desenvolvimento de uma pessoa? Uma maneira de pensar, agir, comportamentar, se comportar, ver e decidir. Então, isso direcionado aos 4 valores, os 12 princípios que estabeleceram as pessoas que começaram a ter um resultado diferente diante de tudo aquilo que faziam. Então criou-se isso para pura e simplesmente nós conseguimos identificar a partir de que momento nós realmente olhamos para as coisas num conceito ágil e a partir de que momento nós olhamos para as coisas de forma tradicional e conseguimos medir os resultados que nós vamos ter. Então, sobre a questão dos valores, que já começa a fazer a grande diferenciação, que quando nós não levamos em conta, e o ponto principal é esse, existem 4 valores e 12 princípios. Não quer dizer que taxativamente tu vais seguir os 4 valores e os 12 princípios. Mas tu vais, de certa forma, olhar sempre que tiveres que executar e fazer alguma coisa, ver se te enquadras diante de um dos 4 valores ou de um dos 12 princípios, ou combinado eles, para que realmente tu estejas a produzir aquilo que é necessário para ter um resultado diferenciado. E nos valores, o que é que eles disseram que, de certa forma, tem um enorme valor para o que nós fizemos? É muito mais interações entre pessoas do que processos e ferramentas. Muitas das vezes nas nossas empresas nós estamos preocupados com que ferramenta, qual o processo que vamos usar, mas se não tivermos as pessoas preparadas e se as pessoas não comunicam, não interagem, não colaboram, as ferramentas não são nada. É como está agora a questão das ITs. Estão a desenvolver muito, sim, há um perigo de eliminar
inúmeras profissões, mas só que essas ITs, para realmente funcionarem como funcionam hoje, precisaram de humanos por detrás para fazer acontecer. Então, por isso, essa questão de ter muito mais interações de indivíduos e pessoas numa sala do que processos e ferramentas já é um dos valores que são primados para a agilidade. O segundo ponto, fala-se de software porque foi de onde nasceu, mas virando para aquilo que é o nosso dia a dia e outras áreas, a questão de um software funcional em detrimento de documentação abrangente, estamos a falar concretamente que mais vale alguém trazer uma solução a um problema do que trazer um relatório de como realmente pode resolver esse problema. Entre eu ter documentado como ele vai fazer ou como ele fez, eu prefiro primeiro a resolução e pode sempre acompanhar a questão do documento. Não quer dizer que nós temos que eliminar a questão de documentação, porque também se for desse jeito, já estamos a cair em algo totalmente fora do controle. Com relação ao cliente, colaboração acima de negociação de contratos. Contratos é algo que sem não estamos aí quase a lugar nenhum, porque o contrato vai nos prevenir de futuros problemas e conseguir criar uma baliza daquilo que realmente nós queremos. Mas nós vivemos e sabemos que de todos os contratos que nós temos, a maior parte das vezes eles são alterados. E a maior parte das vezes são executados coisas fora do contrato. Então, se isso acontece, o porquê que devemos nos prender pura e simplesmente no contrato? Temos um contrato, certo, mas quanto mais eu colaborar com o cliente, quanto mais eu conseguir perceber o que realmente ele precisa, mesmo que eu tenha um contrato pré-definido, eu consigo abrir exceções sobre certas coisas diante do que realmente ele precisa. A questão da adaptabilidade é muito mais importante do que seguir o plano. Luta. Já sei que se eu continuar a enfrentar esse camarada, eu vou levar um KO. Por que que eu vou colocar-me sempre na posição de perder? O plano foi chegar e eu enfrentar ele de pé, vamos supor. Epá, Zacarias, tu entraste para essa luta, vais ter que lutar com ele de pé. Mas eu estou constantemente a perder. Sempre que eu encosto, ou levo uma queda, ou levo um soco, algo do gênero. As coisas não estão a funcionar desse jeito. Então, eu tenho que ter a capacidade de adaptar o plano que eu fiz. Porque o que eu fiz não está a gerar resultados. Então, por que adianta eu continuar a seguir? Por que adianta eu arriscar a minha morte se realmente as coisas não estão a funcionar? Então eu vou ter que adaptar, ou desisto porque não está a dar, ou encontro uma maneira diferente de enfrentar o adversário que eu tenho. Então por isso que a questão de adaptabilidade é mais importante do que seguir o plano. E depois entramos nos princípios, que são 12. Eu depois vou partilhar também com o pessoal acerca disso. Mas os princípios vão concretamente consolidar aquilo que são os valores. Satisfação do cliente, aceitar as mudanças, mas a aceitação de mudanças é aquelas mudanças que realmente geram o win-win, que geram valor para ambos os lados. Porque não adianta nós estamos a mudar e estamos a perder aquilo que realmente nós precisamos e merecemos, né? Entregas frequentes. Por mais que eu tenha um projeto que eu sei que eu só consigo entregar no final do ano, eu tenho que conseguir olhar e repartir isto e ver como eu consigo entregar valor a cada etapa, a cada momento. Para quê? Para que eu tenha realmente a confiança do cliente e que eu consiga manter ele sempre por perto e a par do que realmente estou a fazer. Trabalho em conjunto. Sozinho nós vamos rápido, acompanhado vamos longe. Então resta saber aonde e como nós realmente queremos chegar. Confiança. Sem confiança não há negócio que dure. Não vamos estar no win-win. Vamos estar no ou eu ganho ou eu perco.
E isso muitas das vezes acontece quando não há confiança. Porque quando já há confiança, nós sabemos que não é ou eu ganho ou eu perco. Ou nós ganhamos ou nós perdemos. Porque já existe a confiança. Conversa. Agora estamos no mundo digital, a conversa face a face já vai também para as nossas condições que temos agora, um live, um Meet, um Microsoft, coisas do gênero. Mas um ponto de software funcionando é algo realmente que gerou um valor, que gerou um resultado para ser entregue. A questão do desenvolvimento vai com relação às entregas. Atenção. E esse ponto da atenção vai muito naquilo que são os nossos planejamentos e como nós fiscalizamos e conseguirmos encontrar os indicadores ideais para nos mantermos na linha de melhoria contínua. E o mais importante, simplicidade. Quanto mais simples, menos custo. E a questão da simplicidade não quer dizer trabalho sem qualidade. São coisas diferentes. Não é menos qualidade, é mais simplicidade. Ser simples, direto ao ponto, sem muita volta e produzir o máximo que puder. Times auto-organizáveis e refletir e ajustar. São pontos que nós vamos sempre falando. E tudo isso que nós falamos, tanto a questão de valores e princípios, depois de um bom tempo, eles olharam para o Modern Agile, onde em 4 pontos eles resumiram tudo aquilo que nós falamos aí, que é tornar pessoas sensacionais, de humanos para humanos. Vamos não só olhar para aquilo que é o objetivo da empresa, mas qual é o objetivo daquele que está na empresa para me ajudar a gerar o resultado que eu preciso e como vai contribuir para ele. Essa situação. Entrega de valor a todo instante, independentemente do tamanho do projeto, nós temos que conseguir encontrar como agregar valor ao cliente. Experimentar rápido e aprender. Essa é a capacidade que nos dá de errarmos e conseguirmos melhorar. Mas tudo isso que eu estou a abordar aqui não é simplesmente falar para ficar bonito. Nós temos, de certa forma, maneiras de como realmente fazer e de forma prática conseguir empregar tudo aquilo que nós falamos aqui. E a partir disso é onde nós vamos começar a entrar na questão de frameworks, ferramentas e tudo mais. Mas antes de entrarmos nisso, o que realmente perceberam do que nós passamos? O que é que gostariam de ter? Alguma ênfase ou um exemplo ou uma ideia, algo do gênero, sobre o pouco muito que já falamos? Alguém? Silêncio, né? Na escola diziam que quando há silêncio na sala ninguém entendeu nada. Pode? Só para facilitar quem tiver para poder ouvir. Eu fiquei aqui um bocado com uma dúvida, né? Naquilo que é aqui o mundo VUCA. A nível de gestão, né? Ou de agilidade, como é que nós podemos implementar isso no nosso dia a dia, debaixo daquilo que nós fazemos? Okay. Isso, a resposta vem aqui, que é já nesse framework que nós vamos falar, conforme eu disse. Às vezes falar das coisas fica muito bonito, parece ser muito simples. E a proposta que a agilidade traz é essa, é de tornar realmente as coisas simples, mas nós sabemos que na realidade não é tão simples assim. Então, por conta disso é que nós temos que conseguir ter a capacidade de irmos melhorando. De irmos melhorando cada etapa do que nós precisamos. Isso aqui dá um jeitinho.
Acho que você tá? Ah, voltou. Aqui dá um jeitinho. Essa capacidade de adaptação. Prevenir antes que as coisas parem. Mas pronto. Seguindo a resposta do mundo VUCA, o que é que nós realmente podemos fazer? Se estamos a falar de constantes mudanças, constantes alterações, então nós temos que olhar muito para a forma na qual nós trabalhamos, como nós planejamos, como nós levamos o nosso dia a dia, como nós nos organizamos com relação a tudo isso. Então, as propostas que eu trouxe aqui são de alguns frameworks, ferramentas, metodologias que auxiliam a trazer à realidade tudo aquilo aqui que nós falamos que parece ser muito bonito, trabalhoso, complexo, mas com resultados. E diante do mundo VUCA, uma das propostas que nós trouxemos aqui é a metodologia Scrum, ou também Scrum, conforme é lido. Se é Scrum, depende da pronúncia, depende depende da cultura, da língua. Então, o importante é essa simplicidade que nós trouxemos na agilidade. Se tu leste, está certo. Entendemos? Sim, esse Scrum está aqui. Conseguimos perceber. E se realmente nós entendemos, conseguimos dar avante ao processo. Então, essa é a questão mais importante. Por isso é que muitas das vezes nós tentamos dar exemplos sem realmente anexar as metodologias. Mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, só para trazer uma melhor analogia. E entramos com um processo de uma metodologia ou de um framework Scrum, onde, diante de tudo que nós conversamos, eu até posso fazer diferente. Vou pular para poder enquadrar propriamente o que nós conversamos lá. No início, nós falamos de propósito e visão. E logo depois do propósito e visão, falamos de planejamento estratégico. Como realmente nós podemos planejar e seguir. Tem um livro que eu li muito. E quando eu voltei a ler, era muito por conta disso que eu queria também poder perceber qual é a real diferença e como eu consigo, na vida pessoal, conectar ambos. Porque nós já viemos desse tipo de gestão, que é o Balance Scorecard. Balance Scorecard é um livro que a nossa amiga Ana aqui escreveu e que várias vezes eu fui lendo para perceber e algumas vezes até chateei ela para poder perceber certas coisas, para entender como realmente eu posso unificar aquilo que é o tradicional para aquilo que nós dissemos que é ágil e como nós conseguimos transmitir de certa forma a informação para quem já usa e está habituado e tem resultados através daquilo que é a planificação que tem feito. Então, não sei se todo mundo aqui conhece o que é um Balance Scorecard. Se não conhecem, vou aproveitar um pouquinho aqui a Ana. Quero fazer uma pequena explicação, né? Porque eu vou falar de uma forma muito simples e resumida, né? Se eu estiver errado, a Ana aí vai dar um suportezinho. Balance Scorecard para mim é um mapa de planejamento onde nós conseguimos acompanhar aquilo que são os indicadores que nós preparamos para o projeto que nós temos. Exato. Está aí a parte boa. Então, se nós temos, e já é um hábito, as empresas poderem fazer isso e que gera um resultado enorme na empresa, porque a empresa a partir daí vai ter um norte, vai saber o que ver, o que controlar e poder a partir daí tirar análises para realmente fazer o quê? O que nós falamos, realinhar o projeto definido. Então quer dizer que para nós
no lado da agilidade, o Balance Scorecard enquadra-se naquilo que é o OKR ou OKR, conforme deve ser chamado. O que é o OKR? O OKR é um planejamento estratégico ágil, que, traduzindo ele, é o O significa objetivos e o KR Key Results, que é em inglês. Então, tudo para português é objetivos e resultados chaves. O que agrega valor nesse mundo VUCA, os OKRs? Agrega valor na questão de nós temos que planificar o que nós precisamos e essa planificação ser repartida de certa forma para realmente conseguirmos acompanhar, mas que este acompanhamento não seja pura e simplesmente no ponto estratégico e tático da empresa, porque nós falamos que existe a pirâmide de gestão, que no topo está o estratégico, no meio está o tático e por baixo está o operacional. Então, o que proporciona esse planejamento estratégico? Proporciona um planejamento estratégico não em cascata. O que é um planejamento estratégico em cascata? Que é o normal que acontece e gera muitos resultados também. É quando a parte estratégica define o objetivo que tem ou a visão que tem há 5 anos a longo prazo do que realmente pretende atingir, onde realmente gostaria de estar como visão. E depois esse objetivo é passado para o tático, onde o tático tem a responsabilidade de subdividir e na realidade nós dissemos traduzir a visão do estratégico para o operacional executar. Mas antigamente o que era? Eu pego na visão estratégica, em cada departamento, em cada setor, nós vamos ramificar e traduzir aquela visão para as nossas áreas e depois entregamos pura e simplesmente para a execução. Então, e nessa parte nós não temos o retorno que nós precisamos, porque aí voltamos mais uma vez na questão dos humanos. Quem executa muitas das vezes nas empresas são os especialistas que nós contratamos. Então, qual o resultado que eu espero ter quando eu contrato um especialista para eu lhe mandar fazer do jeito que eu entender? Vou gerar resultados. Mas será que se esse resultado na mão do especialista, onde ele realmente pega e consegue dar o seu parecer da realidade que ele executa para acoplar naquilo que é o planejamento estratégico, poderia de certa forma gerar um resultado maior? Porque é o que nós também dissemos muitas das vezes. Há empresas que são as empresas que são porque têm dinheiro. Se nós reduzirmos 50% do dinheiro que têm, vão deixar de ser empresa. Porque a questão de alinhamento, de planejamento, de cumprimento e melhoria não estão tão aliados, mas que não sentem certas coisas porque têm um backup enorme. Aconteceu um erro, põe mais dinheiro. Não deveria ser assim, mas aumentou mais dinheiro. Perdemos aquilo, aumentou mais dinheiro. Então, de certa forma, as coisas vão acontecendo, mas com muito valor gasto. Mas já a questão de um planejamento estratégico do gênero já, não digo que elimina, mas melhora de certa forma aquilo que é a produção que nós precisamos. E isso de forma simples proporciona a questão de conseguirmos ter o planejamento, desde o estratégico até o operacional, bidirecional, onde vamos ter na mesma visão do estratégico 5, 6, 10 anos, seja lá como for, mas o OKR, ele prima que convém ter uma visão até 1 ano, mas não impede de ter maior que isso, e na altura de começar a ramificar, vai-se criar planejamentos trimestrais. E estes planejamentos trimestrais vão ser partilhados tanto com tático quanto com operacional, que vai passar a realidade das coisas. E também olhando para grandes empresas,
Não vamos ter a capacidade de sentar com todos, sim, mas a metodologia nos proporciona maneiras de conseguir pegar os elementos chaves e realinhar o que realmente nós precisamos. E onde entra a questão do Balance Scorecard, que é o ponto dos KPIs, dos indicadores. Então, se nós temos uma visão do que queremos, sabemos aonde queremos chegar, que são os resultados chaves, a nossa execução vai determinar a alteração que nós devemos ter. E isso é que vai facilitar a questão do planejamento estratégico, onde nós não desenhamos de forma detalhada o que nós queremos. Nós definimos qual é o objetivo, definimos aonde que nós chegarmos, estamos realmente a dar os passos para aquilo que nós precisamos, que são os resultados chaves, e vamos medir se realmente estamos a chegar nesses pontos através dos nossos indicadores. Agora, como vamos chegar, em que caminho passar, que exercício fazer, quem coloca a mão na massa define como realmente as coisas serão. E isso nos leva à questão da teoria das pedras. Quando nós definimos os objetivos, nós temos que ter, de certa forma, alinhados o que realmente de mais valor nós devemos fazer primeiro para, por fim, fazer todo o resto. Então, aplica-se a regra do 80-20, onde 20% do que nós fazemos que atinge 80% dos resultados, então essas são as nossas pedras grandes. São essas que nós temos que conseguir, de certa forma, pegar primeiro. Se nós resolvemos isso, já conseguimos gerar o valor invisível com o nosso cliente. Mas nós sabemos que ainda temos muito trabalho para fazer. E vou dar um exemplo de contabilidade. Muitas pessoas pensam que contabilidade é para pagar imposto, por simplesmente. Então, isso é uma coisa, é o nosso 20% de trabalho que vai gerar 80% de resultado por cliente. Se durante os meses de trabalho nós conseguimos entregar as folhas de liquidação, impostos, relatórios trimestrais do que realmente ele precisa, nós estamos a atingir o 80-20. Mas a contabilidade é muito mais do que isso. Tem a condição de relatórios para análise de melhorias, tanto a tradução daquilo que acontece na empresa para as finanças, quanto para análises financeiras, para tomadas de decisões. São outras etapas que nem todas as empresas olham para isso. Então, se nós conseguimos atingir o mínimo, que é, de certa forma, entregar essa parte, nós já entregamos um valor para o cliente. E por detrás nós estamos a trabalhar todo o resto para completar o processo que realmente nós precisamos. Então, esse é o ponto da questão do planejamento. E depois, como realmente podemos executar? E aqui nós temos duas propostas. Uma proposta bem mais arquitetada e outra bem mais simplificada, mas que ambas nos levam a um resultado que elas separadas levam para lá ou combinadas dão um resultado melhor. Na questão do Scrum, é gestão de equipas. Como realmente nós podemos gerir a equipe com quem nós trabalhamos? Há equipes que marcam reuniões, que são reuniões para marcar reuniões. Vamos reunir agora para marcar as próximas reuniões. Que tu ficas aí 10, 20, 30 minutos, até vezes mais, para marcar uma próxima reunião. Então, é atribuído uma estrutura de trabalho para a metodologia Scrum, que de certa forma gera resultados. Vou tentar explicar sem olhar muito para os conceitos que estão aí. Mas para nós trabalharmos, temos certo uma lista de tarefa. E essa lista de tarefa, para ser executada, muitas das vezes é passada a quem realmente tem que executar e pedimos resultados. Só que essa pessoa, para poder executar esse trabalho, precisa primeiro de saber se o que lhe foi solicitado está pronto para ele pegar e executar logo, ou se ainda carece de uma análise, carece de uma atenção, carece de outras informações para estar preparada para a execução.
E o outro problema, muitas das vezes mais grave ainda, é que a tarefa que foi entregue, a pessoa que tem que fazer nem sabe quando termina. Dei um trabalho para fazer. A pessoa que pediu para amanhã, mas eu preciso de 2 dias para pelo menos ter a tarefa em condições para eu resolver. E depois de eu resolver, eu já não sei se eu já terminei a minha parte, tenho que passar para o outro ou não. Então tem 2 conceitos dentro disso que é a lista de tarefa que nós chamamos de backlog. Tem a questão da definition of ready e definition of done, que é o door e a done, que um define a partir de que momento o trabalho passado para ser executado está pronto para ser executado e a partir de que momento realmente esse trabalho está concluído. Então, se já temos essas 2 linhas, de certa forma já conseguimos levar o rumo certo que nós temos. E tudo que nós pegamos carece de uma meta, carece de uma planificação. Então, nós dividimos o tempo que nós chamamos de sprint no máximo de 1 mês para gerar valor ao cliente. Foi analisado e disseram que independentemente do trabalho que se faz, mais do que 1 mês, sem dar um sinal no cliente, nós estamos a abrir a porta para esse cliente ir embora. Então eles estabeleceram que dentro de 1 mês no máximo, independentemente do que nós fizemos, indústria, a venda, serviço, há sempre uma maneira de nós conseguirmos entregar algo que agrega valor, seja ela informação, seja ela produto. Então, temos no máximo 1 mês para entregar algum valor diante da lista que nós temos, com a definição de pronto para ser executado e pronto para ser entregue. E dentro deste ciclo, nós vamos ter reuniões já pré-definidas. E essas reuniões, diferente das reuniões de marcar reuniões, são reuniões de planificação, definir a meta do mês, definir a meta da semana diante do trabalho. E essas metas das semanas que vão ser entregues, existem as reuniões que nós chamamos de daily, que são as reuniões de alinhamentos diários, onde nós tiramos 15 dias para sabermos como realmente está o andamento deste processo. Se precisa de ajuda, se não precisa, se deu avanço, se não deu avanço, para que realmente as coisas aconteçam. E no final de tudo, nós temos 2 reuniões, que é a revisão, para ver se realmente tem algo entregável, e a outra, mais importante, que é de melhoria contínua. É nós conseguimos perceber o que realmente nós fizemos que podemos melhorar. Porque se nós continuamos a fazer sempre a mesma coisa, sem olhar para aquilo que nós temos que melhorar, nós não estamos a evoluir. Então vamos voltar naquele conceito de que nós paramos no tempo. E se nós paramos no tempo, quem evoluir concretamente passa à nossa frente. E, dando continuidade, já sabemos a questão do planejamento e a questão de conseguir gerir. Tem um ponto em que nós nos baseamos e quem trabalha com gestão, a princípio entende bem o que está aqui escrito. Nós chamamos de estratégia de Barbell, onde 70% a 80% do que nós fazemos é aquilo que nós sabemos que gera resultados e que nos mantém vivo, e os outros 20% ou 30% é onde nós vamos arriscar para melhorar. E nós sabemos que é realmente um risco, onde nós podemos perder, e se nós perdemos não afeta naquilo que nós já somos, e se nós ganharmos podemos triplicar aquilo que nós fizemos. Então isso nós olhamos como uma estratégia de Barbell. O outro ponto que é muito importante e menos complexo do que o primeiro tipo de gestão é a questão do Kanban. Kanban é uma gestão visual. Às vezes acontece que nós temos que parar o trabalho do colega para saber o que ele está a fazer. Nós já sabemos que está atrasado. Sabemos que a área de contabilidade tem que entregar uma informação e não entrega. Então, eu vou parar o trabalho da contabilidade que já está atrasado para saber o porquê que ele não está a entregar. Então, o tempo que eu já tenho de atraso
caso eu próprio vou a crescer mais esse tempo? Porque se é pura e simplesmente para saber, nós podemos criar de certa forma uma gestão visual onde na hora nós conseguimos saber exatamente o que está feito, o que não está feito, o que está-se a fazer nesse momento e o que está em pendente. Dependendo daquilo que é a tua estrutura de gestão, nós conseguimos desenhar um fluxo de trabalho, que é também muitas vezes conhecido como processo. E esse fluxo de trabalho, antes, eram físicos, colávamos post-its, desenhávamos quadro na parede com fluxo e íamos passando post-it para post-it. Temos aqui a lista de trabalho. Dessa lista de trabalho, definimos o que é que nós vamos fazer nesta semana. O que nós definimos para fazer nesta semana, o que é que está feito. Do que está feito, o que é que precisa de ser testado e está a ser testado e o que é que está realmente finalizado. Eu, com uma visão, com uma gestão visual do gênero, eu não preciso de estar a parar o trabalho de quem está a fazer só para saber o que é que ele está a fazer. Eu olho diretamente para o quadro e tenho uma noção, tenho uma visão global do que realmente está a ser feito, o que é que está parado e o porquê que muitas das vezes está parado. De forma visual, chega a ser meio complexo. Por isso é que no final depois vou apresentar uma ferramenta que simplifica esse processo todo. E a net cai de novo. Mas pronto. Depois dessa questão do Kanban, eu haveria de apresentar como na realidade é feita a gestão ágil. Todos esses conceitos que nós falamos aqui, que nós mostramos aqui, tem uma maneira de fazer para uma empresa independentemente do seu tamanho. E a questão do tamanho da empresa não implica naquilo que vai ser o funcionamento da mesma. Para nós conseguirmos ter... Voltar e voltou. Vamos lá voltar no Kanban. Aqui. Estamos quase. E chegamos. Né? Que é toda essa estrutura que nós mostramos, desde a questão de planejamento e o trabalho, para gerar resultados, nós conseguimos levar isso para uma plataforma. E nessa plataforma, está aqui pequenininho, mas nós conseguimos, de certa forma, olhar para tudo aquilo que nós falamos sobre a questão da gestão ágil e dos seus processos. Porque o que mais importa e o que se tem muito dito é quem não mede, não gere. Se tu não consegues medir o que tu fazes, então tu não estás a gerir. Se tu não estás a gerir, tu estás a fazer de qualquer jeito, que o fazer de qualquer jeito não quer dizer que não gera resultados. E isso é como é que eu posso dizer? Esqueci agora o termo que se diz. Pronto, eu gosto de muitas das vezes atrofiar, muitas das vezes os CEOs, administradores, com quem realmente eu tenho me relacionado para fazer apresentações do gênero. E a pergunta que eu sempre coloco é: a empresa está num bom caminho? Muitas das vezes a resposta é sim. Tem bons resultados? A resposta também muitas das vezes é sim. E eu depois pergunto: será que os resultados que vocês estão a ter nesse momento são os resultados que na realidade a vossa empresa tem capacidade de ter? Se sim, mostre como realmente tu consegues mostrar isso de uma forma simples. Que eu sou diretor, sou administrador, sou muitas das vezes o dono de uma empresa e eu digo, não, a minha empresa está a ter o resultado que realmente deveria ter. Está bem, mas no que é que tu estás a basear
para dizer que realmente estás a ter o resultado que tu deverias ter diante daquilo que é realmente a tua capacidade. Muitas das vezes nós vamos buscar aquilo que são os nossos indicadores, aquilo que são os nossos resultados e aquilo que a empresa produz em termos financeiros. E nós vamos mais fundo ainda, porque em termos de indicadores tem todos os indicadores financeiros que nós conhecemos, mas existem outros indicadores de processo e resultado que muitas das vezes deixamos de lado. E para falar de um deles é cost of delay, que é o quanto tu perdes por não entregar algo no momento que deverias entregar. O quanto tu perdes por querer fazer duas coisas ao mesmo tempo quando deverias fazer uma e logo a seguir outra. O que é que isso impacta realmente em termos de tempo? O que é que esse tempo impacta em termos de resultados? E o que é que esse resultado impacta em termos financeiros? Posso estar a fazer 10 milhões, mas porque não consegui analisar o meu cost of delay, não consigo analisar o meu cycle time, o meu lead time, então eu fico naquela de olhar que realmente eu estou a ter o melhor que eu poderia ter agora. Mas quando entramos para olhar para as coisas nesse outro âmbito, conseguimos ver que muitas das vezes as empresas estão a trabalhar, se tem uma velocidade até 6, está a trabalhar com a segunda. Se com a segunda já está a ter resultados enormes, imagina se tivesse pelo menos com a quinta. Aonde é que realmente haveria de estar? Então, são essas questões, são essas provocações que a questão da gestão ágil proporciona. É todo o processo que já se faz até agora e gera resultados, tudo bem. Mas nós entramos para, de certa forma, agregar valor, trazer um trabalho sistêmico, poder proporcionar uma visão de fiscalização e crescimento e melhoria contínua com base a resultados. Não vamos estar nem muito no achismo que um departamento tem em detrimento do outro. Porque muitas das vezes quando nós sentamos com os departamentos em termos de reuniões de planejamentos, há opiniões contrárias, há opiniões diversas e que isso muitas das vezes mostra que existe uma enorme falta de alinhamento. Mas que essa enorme falta de alinhamento não impede da empresa ter resultados. Então eu pergunto, o que é que realmente essas empresas estão a perder? O que é que realmente elas não estão a gerar por não olharem para o negócio de uma forma mais simplificada, embora profunda, e diante daquilo que é o mundo que o rodeia. E proporcionar não só os conceitos, as práticas, mas depois poder congregar tudo isso numa ferramenta que lhe possibilita ter as informações todas que tem. Embora está aqui pequeno, mas nós temos a gestão de projetos em pipeline, em termos de prazos, podemos ter a gestão em termos de objetivos e descer ao ponto de saber o que é que o meu funcionário administrativo do departamento XYZ está realmente a fazer. Porque eu consigo ter todos eles aqui. E depois, em 2 cliques, eu consigo ter gráficos com indicadores iguais àqueles que nós já estamos habituados a trabalhar, financeiros, produtivos e coisas do gênero, mas com um outro agregado, que de certa forma torna-se invisível naquilo que é a gestão que nós fizemos, que são a questão de análises de processos, de prazos de entrega, prazos de recolha e o que realmente nós perdemos por não olharmos nesse tipo de situação. Então, esse é um valor agregado que, de certa forma, a gestão ágil vem adicionar aquilo tudo que são as grandes empresas. E essa imagem diz muito. O ser e o fazer.
não importa o quanto nós fizemos, mas se nós não sermos, o resultado não é o mesmo. E acontece muitas das vezes, tanto conosco, funcionários, ou quanto com empresários, que chega uma altura que diz, mas eu faço muito por essa empresa. Por que que eu não tenho o resultado que eu acho que deveria ter? É porque no princípio nós não nos tornamos aquilo que realmente nós pretendemos. Por isso é que se diz que tudo começa de dentro para fora. Se eu quero gerar uma mudança, a mudança tem que partir de mim e eu depois vou contagiar todos os outros que estiverem ao redor e juntos vamos para o caminho. E esse tem sido o meu trabalho. É tentar contaminar o máximo a questão da agilidade e olhar para aquilo que realmente pode agregar valor. Não é que a agilidade vai chegar como o salvador da pátria, mas é um meio que vai proporcionar um fim diferente para a empresa que realmente abraçar. E como exemplos nós temos todas as empresas na qual nós vimos hoje. Netflix, Google, Tesla, a mais recente agora, Apple. São empresas que, se nós olharmos para dentro, tem tudo cultura ágil. E essa cultura ágil proporciona resultados que tem proporcionado. E não vou falar de algo tão diferente porque nós vivemos aqui. A maior parte de nós somos angolanos. Nós sabemos qual é a realidade do banco em Angola e a realidade do banco aqui em Portugal. Dificilmente tu vais num banco para depositar dinheiro aqui. De entrar no balcão, nem sei se ainda há pessoas que sabem que em Angola, para você depositar dinheiro, tens que ir no balcão, ter com alguém, para essa pessoa receber o dinheiro e tu poderes depositar. Só agora é que está a começar a criar essa condição de máquinas para receber dinheiro. Mas aqui na Europa, pelo menos em Portugal, já é difícil tu encontrares um banco com serviço para depósito a partir de uma pessoa. Tu chegas logo para fazer depósito, vão te indicar a máquina. Vai para a máquina e aqui nós fizemos outro tipo de serviço. O foco já é diferente, porque todos eles trabalham por detrás com uma questão de metodologias ágeis, design thinking, com relação ao mundo VUCA que acontece, e vão dinamizando as coisas para, de certa forma, conseguirem ter muito mais resultados do que aqueles que realmente podem ter. Entre ter pessoas paradas para receber dinheiro, mas vão ter pessoas disponíveis para gerar valor para a empresa, enquanto tem uma máquina que recebe pura e simplesmente dinheiro. Então, isso são conceitos que, se nós levamos para qualquer tipo de negócio, nós conseguimos encontrar sempre os pontos-chave para poder gerar essa mudança. E essa mudança só acontece quando nós decidimos, de certa forma, abraçarmos coisas diferentes, olhando para a estratégia de Bardo. Não vai pegar a empresa toda e colocar a fazer, mas dar oportunidade de uma parte pequena ter experiência e, diante do resultado que tiver, poder, de certa forma, ramificar para a empresa completa. Mas se não dermos o passo para frente, nós estamos parados. Quem para, caminha para trás. Então, é praticamente isso que eu queria apresentar aqui em termos de gestão ágil, um conceito simples e direto, sem ficar muito preso a metodologias e tudo mais, porque nós temos um monte de ferramentas e maneiras de fazer acontecer realmente aquilo que nós falamos aqui. Agora, para nós conseguirmos vivenciar isso, basta aceitar a nossa possibilidade de entrarmos nas vossas empresas e, com o mínimo de oportunidade que derem, nós podermos mostrar qual é o resultado e qual a diferença que nós podemos fazer dentro de cada uma das empresas. Então, obrigado por hoje, por isso. E queria saber se há alguma dúvida, se há alguma questão, algum ponto que gostariam de referir aqui para tornar um pouquinho mais esclarecedor, se assim não foi. Nada? Pá.
Pode. Ah, o micro. Pronto, eu acho que está tudo bem claro, bem explícito. Desde a primeira parte até aqui, que a gente, daquilo que eu pude perceber, que é quanto mais a gente desmistificar aquilo que vamos fazer, quanto menos trabalho tiver em cima do que vamos operar, mais facilitado está a chegada até o objetivo final. Trabalhar com metas, com timings, trabalhar de modo a facilitar o nosso trabalho e a satisfação do cliente. Então, basicamente, é isso que pude entender, né? Até agora. E facilidade, agilidade. Obrigado. Mais algum ponto para esclarecer? O Hamilton quer aí. Mas quero agradecer. Foi uma sessão muito rica em termos de aprendizados, né? Ficou muita coisa aqui retida. E quando falou da questão de implementarmos a gestão ágil nas organizações, como é que podemos contornar a questão da resistência a mudanças, que é o que muitas organizações se deparam quando os gestores, nesse caso do topo, gestores estratégicos, pretendem, nesse caso, adaptar ou alterar o plano estratégico, isso devido também às sazonalidades do mercado. Como é que podemos lidar e implementar a gestão ágil numa equipa que faz resistência à mudança? Quando nós temos uma resistência... Obrigado. Não. Quando nós temos uma resistência, o caminho mais simples que nós temos para conseguir entrar num grupo é que alguém diga sim. Porque se ninguém dizer sim, já fica bem mais complicado entrar no grupo. Se um dos grupos, independentemente se for de tomada de decisão ou não, ter a capacidade de dizer sim, nós podemos influenciar com relação aos resultados que nós podemos ter. Qualquer equipe pequena é o suficiente para começar a implementar. Vamos supor, uma empresa grande que dentro dos departamentos tem várias equipes, nem se for uma equipe de 10 pessoas. Se essa equipe de 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, ou até mesmo uma única pessoa, que foi do jeito que eu comecei isso dentro da minha empresa, eu comecei sozinho. E os meus resultados começaram a influenciar de forma positiva aqueles que comigo trabalhavam. Porque para poder obter uma informação, para poder obter um resultado, vem ter comigo e diz, não precisa, olha para aqui e vais ter informação. Se olhares aqui e não tiveres a informação que tu precisas, pode interromper o meu trabalho. Quando a pessoa chegava, tem as coisas planificadas, direcionadas, partilho, conhecimento e entendimento com quem trabalha comigo. E a partir daí, eu tinha toda essa questão praticamente resolvida com relação com qualquer coisa que tinha que ser dependida através de mim. As pessoas tinham tudo a tempo e hora, né? Não é assim também, né? Mas era bem próximo disso e facilitava de certa forma o trabalho deles. Porque eu próprio fazia. Tá? Eu chegava e dizia, olha pessoal, eu vou trabalhar nisso, aquilo, quero saber quem precisa da minha ajuda com relação a isso, aquilo. Coordenava com eles, independentemente deles disserem que precisavam ou não, eu era o primeiro. Eu chego, olha pessoal, vamos só sentar rapidinho que eu quero dizer o que eu tenho para fazer e vou precisar da ajuda do fulano, ciclano, beltano, na altura X. Alguém precisa da minha ajuda? Não precisamos, está bem, tranquilo. Eu estou a fazer e na altura em que eu chegar eu vou ter com ele. E quando eles precisassem de algo do que eu tenho feito, eles já sabem aonde buscar, como ver e como recolher a informação e depois deixar. Então, a questão de eu começar a usar, eles também começaram a ver, não, é bem mais fácil, porque eu não vou interromper para poder ter uma informação. Eu, pura e simplesmente, vou buscando, eu sei onde já está. Então, boss, quero também fazer desse jeito. Tá bem, senta aqui, olha, faz desse, daquele. E assim foi. Um grupo de 10 pessoas. Quando todos nós começamos a trabalhar assim, eu cheguei ao ponto de nem precisar mais de ir na empresa. Eu chegava na empresa e dizia, não tem nada para fazer, boss, pode ir para casa.
Quando nós resolvemos, começamos a apresentar um resultado diferente para os clientes, onde eles, para poderem ter informação que precisavam de nós, eles tinham o nosso quadro digital com link para eles, ou a informação no Google Drive ou algo do gênero, dependendo da capacidade e do desejo do cliente de conseguirem ter informação a tempo e hora. E desse jeito também alguns clientes abriram porta para testar, outros nem queriam testar. E dos que abriram, uns cometemos erros, porque estávamos no princípio também, e desses erros conseguimos superar, perdemos alguns clientes também por conta disso, mas felizmente hoje estamos num ritmo diferente. 5 anos depois, eu que em Angola fui chamado de maluco quando comecei a falar sobre isso, hoje consigo voltar para poder dar treinamentos a grandes empresas. Então, a questão de tu acreditares e cair na questão de melhorar e saber que tu se erras, tens que corrigir e melhorar, vai fazer toda a diferença. Então, independentemente de tudo, tem que ter alguém que diz sim. Então, é isso, né? Isso. Por si é resistente à mudança. E as equipas, quando estão há algum tempo a fazer o mesmo, sentem-se numa zona de conforto e que dominam aquilo que fazem. Logo, se alguém quer fazer alguma alteração, elas por si só, e nós somos seres humanos, vamos dizer não. Como é que se pode alterar este cenário ou melhorá-lo? Estas pessoas têm que fazer parte dessa mudança, têm que opinar, têm que ser interventivos, não só na transparência do processo, mas fazer parte desse processo. Então elas, não digo que são 100% abertas à mudança, mas 50% já estão, porque elas querem fazer parte e querem implementar algo que elas também opinaram. Então logo aí vão fazer algo mesmo contributivo, positivo, para que a ideia que deram possa realmente ver que o resultado e aquilo que ela defendeu vai trazer alguma coisa de diferença positiva. Nem que seja para a sua valorização própria. Okay? Obrigado. Mais algum ponto? Muito curiosa com este facto de vir à gestão para saber. Isto é uma mudança de comportamentais. Anteriormente, nenhum cozinheiro queria saber de gerir o seu negócio, só queria mais fazer comida. Já tinha uma mudança. Seu cozinheiro. Não, vai. Pode usar? Só para quem está em casa poder ouvir. Não, eu acredito que seja importante, porque a cozinha tem muito mais do que simplesmente ser comida. A comida acaba por ser, na realidade, a comida numa organização, num restaurante, num hotel onde eu trabalho mais, acaba por ser um pequeno detalhe. Se não houver uma boa gestão, tanto de, como o Zacarias estava a dizer, tanto na gestão de equipa, né, como numa gestão da organização em si, do espaço, podemos ter uma boa comida, mas as pessoas não vão lá voltar porque aquilo não está bem gerido. Não é um sítio que é organizado e que as pessoas queiram voltar, né? Do balanço Corcar, eu fiz efetivamente a minha tese de mestrado com aplicação às unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas. Um dos maiores problemas que os diretores de hotel nomeavam era na gestão da lavandaria, que parece uma coisa muito simples, e na gestão da cozinha, do cardápio, dos desperdícios, de como poderiam aquilo que sobra da refeição, por exemplo, do almoço, poder ser reutilizado para fazer uma entrada no jantar, ou no jantar o que é que pode ser reutilizado na boa condição, e nós fazemos isto em casa, para algo seguinte, umas entradas, um carpier, o que for. Isto era das maiores dificuldades que os diretores de hotéis nomearam, como conseguir maximizar estas questões das sobras.
das unidades hoteleiras na área da restauração e da confecção. Interessante. Por isso é que eu disse que essa sua aparição aqui achei muito, muito interessante. Muito interessante. Se eu posso dar um contributo simples nessa questão que tocaram. Desperdícios. Lavandarias. O que é que realmente pode acontecer que chateia em questões de lavandaria, em questões de cozinha? Cozinha é o desperdício. Muitas das vezes fizemos muito mais do que realmente, exato. Fizemos um overload sobre o que realmente é necessário e não conseguimos reaproveitar. Nós temos uma metodologia que nós chamamos de Lean. O Lean significa um sistema enxuto, onde nós olhamos e fizemos pura e simplesmente aquilo que está adequado à média que nós temos. Como nós vamos encontrar essa média? Se não tivermos um processo anterior, fica bem mais difícil. Se não tivermos, nós temos que buscar uma média em algum outro sítio. Diante daquilo que a Ana falou, fez um estudo de hotéis de 3 e 4 estrelas. Então teve que pegar uma informação comparativa para poder, de certa forma, definir uma média. E no Lean nós temos os 7 princípios dos desperdícios. Vou deixar para uma outra altura. Mas isso fala concretamente de como nós podemos ser o mais enxutos, o mais simples possível para gerar o máximo de valor. E na cozinha, o que é que muitas das vezes faz, independentemente da boa comida? Comida chegar tarde, demorar para fazer o pedido. Então nós estamos a falar daquilo que nós falamos de cost of delay, de lead time, cycle time. O que é realmente isso? Cost of delay para um restaurante é o quanto você perde por entregar um prato por hora. E qual é a tua capacidade de entregar pratos por hora? Vamos supor que tu tens capacidade de entregar 5 pratos por hora, mas tu entregas 2. Então, o quanto você perde? E para tu chegares nessa questão, tem um outro ponto que nós chamamos de cycle time e lead time, que é o tempo que leva desde o pedido até a entrega. É uma métrica. E o tempo que leva desde o pedido até a confeição da comida. Então são métricas que muitas das vezes nós deixamos meio de lado em alguns sítios e focamos por simplesmente na boa comida, no número de clientes, no número do valor que entra. E são essas questões que na realidade depois determinam o resultado final. Porque eu posso ter um prato bem enxuto, com valor muito alto, eu entrego 3, já tenho um bom rendimento, mas a minha capacidade de entregar 15. Então quer dizer que o bom rendimento que eu estou a ter, na realidade é prejuízo. Então são essas coisas que junto não quer dizer que aquilo que nós já fizemos não consegue olhar. Só que nós, na questão da agilidade, nós pegamos muito naquelas questões que parecem ser invisíveis a olho nu. E nós conseguimos trazer aquilo como número e estatística e depois acrescer aquilo que são as metodologias para poder gerar resultado agregado daquilo que nós já fazemos. Então, por isso é que eu sempre que meia volta e meia volto sempre no ponto da gestão ágil, porque é onde, de certa forma, conseguimos ter uma conversa clara e no nível que todo mundo consegue perceber e ter esses pontos pequenos que dá para servir de esclarecimento. Porque eu acredito que quando eu estava a falar de cost of delay, cycle time, lead time, não fazia tanto sentido. Tocamos aqui na questão de um restaurante. Já começa a fazer mais sentido, porque se eu consigo entregar o prato mais rápido para o restaurante ao lado, não importa se ele tem prato melhor do que o meu. Eu tenho fome, eu vou sentar onde entrega mais rápido. Quando eu não tiver fome, tiver só desejo, eu vou lá naquele que tem a boa comida, mas demora para ser entregue. Então é muito mais fácil eu ir com fome para um restaurante do que só por desejo. Citando aqui mais uma coisa. Eu trabalhei num hotel, né, durante 8 meses, depois mudei-me agora recentemente. E a coisa que eu reparei que há uma
grande diferença a nível ágil é que eles têm um walkie-talkie. O chefe tem um walkie-talkie, enquanto ele está a produzir e ele está na fase final do empratamento, ele diz o prato vai subir. Ou seja, ele tem o walkie-talkie, o empregado de mesa lá em cima tem outro walkie-talkie e aquilo funciona dessa maneira. Ou seja, acaba por ser uma coisa muito mais rápida de funcionar do que a gente estar a pegar no telefone. Olha, vou ligar para a pessoa saber que o prato vai subir. Eles têm um walkie-talkie e eu reparei que havia mesmo muita diferença. É aquilo que estavas a dizer. Ou seja, o pedido entrou, nós basicamente a base que nós todos temos é mais ou menos de 20 minutos para o prato sair. E quando está a chegar a esse limite, o prato tem mesmo de sair. E eles tendo esse walkie-talkie, acho que acaba por facilitar hoje muito o trabalho de quem está na cozinha e o trabalho de quem está nas mesas. Mas claro que isso também pode se implementar a outras empresas, né? E aí tá. Sim, já muito. Isso é. Isso... minimizar os custos de comunicação. Exato. E isso é a questão de comunicação, que é um dos pilares que a agilidade também prevê. E se nós pegarmos nesse teu exemplo, vamos na questão do KFC. Aqui tem KFC também, né? Sim, KFC, McDonald's, entre outros, exato. Nós. Pronto, sai misturas. Sai misturas. Mas pronto, para dar o exemplo se nós olharmos para o KFC, tem um quadro. Tá? Aquele quadro que lá está, tu consegues ver. O exemplo que eu dei aqui do Kanban é a preparar, a recolher. Então é uma gestão visual. Aquilo foi implementado através destas metodologias. Então nós muitas das vezes olhamos por fora, só vimos, uau, olha, minha comida está pronta. E é algo tão simples que nós não conseguimos imaginar o processo que teve por dentro para gerar isso. Então eles foram para 2 pilares, comunicação e colaboração. Tem um fluxo simplificado de trabalho e tem uma gestão visual, onde quando tu fazes a solicitação, sai o papel com uma informação, naquela informação ele sabe o que tem que fazer, com relação ao fluxo que foi desenhado, ele sabe em que prateleira tem que passar para pegar o que precisa, vai montar o que necessita, quando terminar faz a passagem do trabalho. E quando passa é tudo como se fosse um Kanban, é como se fosse uma gestão visual, que é isso aqui. Tá? E tá lá a passar, entrou, foi na lista para fazer, está a ser feito. Por exemplo, aqui está teste, pode ser embalar e aqui entrega. E é o que acontece lá, tu vens a preparar, depois vens concluído. Tu só vês a primeira e a última etapa, mas ele por dentro tem as restantes etapas a acontecer na empresa. Então isso tudo, e tu vês que tu vais e em 10 minutos tu tens o teu prato, tu tens o teu hambúrguer, tu tens o seja lá o que for. Então, eles continuam a ter o cost of delay muito baixo, o cycle lead time também muito baixo, e cada vez mais eles trabalham em melhoria para reduzir esse tempo, porque eles sabem que a questão deles não é o quanto ganham a entregar, é o quanto perdem por entregar em 10 minutos. E nós achamos que é bom o suficiente. Então eles querem reduzir aquele tempo de entrega, manter a qualidade e entregar mais pratos para ganhar mais. Isso nós vimos agora até uma tendência dos produtos estarem a diminuir. Eu vi algo que eu não gostei. O picolé que nós chamamos em Angola, o Magno, agora ficou mais pequeno. Mas isso é tudo. Mas isso tudo é um processo. Eu não consigo alterar o preço, vou reduzir o tamanho. Se eu reduzir o tamanho, eu entrego mais. Se eu entregar mais, é mais rendimento. Então tem esse processo, esse estudo todo por detrás para gerar tudo aquilo que nós fizemos. Então é boa altura para nós começarmos a aplicar e entrar nessa questão, jogar o jogo de gente grande,
senão vamos continuar a ficar no mesmo, que o ficar no mesmo é caminhar para trás. Tá? Então, é isso por hoje. Se já não há mais nada a falar e a perguntar, passamos também aí o nosso tempinho. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? E vamos todos juntos rumo ao sentido ágil. Quem sabe se há palmas ou não. Mas é isso. Obrigado aí por todos e terminamos a sessão de hoje.